A trama de Amã para matar Mardoqueu. Quando o orgulho enfrenta o propósito de Deus. Neste vídeo do canal Personagem Bíblico 70, vamos mergulhar em uma das histórias mais intrigantes do livro de Ester. A trama ardilosa de Amã para matar Mardoqueu, o judeu fiel, que se recusava a se curvar diante do homem mais orgulhoso da Pérsia. Descubra como o plano maligno foi invertido pela mão poderosa de Deus e como essa história continua nos ensinando sobre justiça, fidelidade e soberania divina. Um conteúdo profundo, com emoção, contexto histórico e aplicação espiritual para os nossos dias. Não perca! Meus amados irmãos e irmãs em Cristo, a paz do Senhor esteja com todos vocês. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Personagem Bíblico 70. Hoje, vamos caminhar juntos pelas páginas do livro de Ester para conhecer uma história envolvente, marcada por intrigas palacianas, orgulho, fidelidade e o agir invisível de Deus. O tema de hoje é a trama de Amã para matar Mardoqueu, um verdadeiro enredo digno de um filme épico, mas que aconteceu de verdade e está registrado na Bíblia Sagrada. Então prepare o coração, pegue sua Bíblia e vamos juntos descobrir como Deus transforma ciladas em livramentos e como Ele nunca abandona os que permanecem fiéis. Tudo começa no Império Persa, governado pelo rei Assuero, também conhecido como Xerxes, um dos maiores impérios da antiguidade. O povo judeu havia sido exilado e agora muitos viviam dispersos por várias províncias do império. Entre eles, estava um homem justo e fiel chamado Mardoqueu, da tribo de Benjamim. Ele havia criado sua prima órfã, uma jovem formosa chamada Ester, que por obra de Deus se tornou rainha da Pérsia. Do outro lado da história, temos um personagem ambicioso, movido pelo orgulho. Amã, o Agagita, homem de alta posição no governo de Assuero. Ele foi promovido acima de todos os príncipes e desejava reverência absoluta. E é aí que tudo começa. Todos os servos do rei se curvavam diante de Amã. Era a ordem do palácio. Mas Mardoqueu não se curvou. Ele não se prostrava. Não por rebeldia, mas por convicção espiritual. Como judeu, ele não se submetia à adoração humana, nem ao orgulho dos homens. Essa atitude acendeu em Amã uma fúria ardente. Ele não suportava a ideia de que alguém ousasse desobedecê-lo. Mas sua ira foi além de Mardoqueu. Ele desejava aniquilar todo o povo judeu por causa de um único homem. Amã, então, arquitetou um plano cruel. Em vez de apenas punir Mardoqueu, ele propôs ao rei a destruição de todos os judeus do império. Uma limpeza étnica, um verdadeiro genocídio. Veja o que diz Ester 3:8-9. Então disse Amã ao rei Assuero: há um povo espalhado e disperso entre os povos em todas as províncias do teu reino, cujas leis são diferentes das de todos os outros povos e que não cumprem as leis do rei. Portanto, não convém ao rei tolerá-los, se bem parecer ao rei, decrete-se que sejam mortos. O rei, sem saber da real motivação de Amã, dá a permissão. Um decreto é escrito e selado com o anel do rei, ordenando que no dia 13 do mês de Adar, todos os judeus sejam mortos, homens, mulheres e crianças. A notícia espalha-se rapidamente por todo o império. Luto, desespero, pranto tomam conta do povo judeu. Mardoqueu rasga suas vestes, se cobre de pano de saco e cinzas. Ele sabe que algo precisa ser feito. Neste momento, ele se comunica com Ester. E é aí que vemos outro momento marcante dessa história. Mardoqueu envia uma mensagem à rainha Ester, revelando a trama de Amã. Ele a desafia, dizendo: quem sabe se para tal tempo como este foste elevada a rainha? Ester 4:14. Ester, apesar do risco de morte, toma coragem. Ela decide jejuar por 3 dias, junto com o povo, e então se apresenta ao rei, mesmo sem ser chamada, o que poderia custar-lhe a vida. Mas Deus estava com ela. Assuero estende o cetro. Ela é ouvida. Ester, com sabedoria e estratégia,
convida o rei e Amã para um banquete, e depois para outro. Ali, ela revela a trama contra seu povo e expõe Amã como o autor do plano macabro. Enquanto isso, Amã havia mandado construir uma forca de 22 metros para enforcar Mardoqueu. Ele já se achava vitorioso. Porém, naquela mesma noite, o rei Assuero não consegue dormir e pede para que lhe leiam os registros do palácio. Descobre-se que Mardoqueu havia salvado o rei tempos antes ao denunciar um plano de assassinato e nunca havia sido recompensado por isso. Na manhã seguinte, o rei pergunta: que honra se deu a Mardoqueu? E é Amã quem é forçado a honrar o homem que odiava. Ele tem que conduzir Mardoqueu pelas ruas dizendo: assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Que humilhação! Que ironia divina! O próprio orgulho de Amã foi o início de sua queda. No segundo banquete, Ester finalmente revela que ela mesma é judia e que Amã planejou exterminar o seu povo. O rei, tomado de fúria, se levanta. Quando retorna, vê Amã caído sobre o divã de Ester, implorando por sua vida, e entende isso como uma afronta. É o fim de Amã. O rei ordena que ele seja enforcado, na própria forca que havia preparado para Mardoqueu. A vitória do povo de Deus. O decreto de morte não podia ser revogado, mas o rei autorizou que os judeus se defendessem. E naquele mesmo dia, 13 de Adar, o povo de Deus se levantou, lutou e venceu. Essa vitória é lembrada até hoje pelos judeus na festa do Purim, como um memorial da fidelidade de Deus, que transforma maldição em bênção. Queridos irmãos, a história da trama de Amã nos ensina algo precioso. O orgulho precede a queda, mas os humildes são exaltados por Deus. Amã representa aqueles que se deixam levar pela vaidade, pela busca de honra própria, pelo desejo de destruir quem não se curva aos seus caprichos. Mas Mardoqueu representa a fidelidade, a integridade, a firmeza diante das ameaças. E você, tem sido mais como Amã ou como Mardoqueu? Você tem confiado que Deus está no controle mesmo quando tudo parece perdido? Essa história é um lembrete claro. Mesmo quando Deus parece oculto, Ele nunca está ausente. Ele trabalha em silêncio, mas com poder. Se este vídeo falou com você, meu irmão, minha irmã, deixe o seu like, se inscreva no canal Personagem Bíblico 70 e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Deus te abençoe grandemente e lembre-se, quem anda com Deus pode até enfrentar forcas, mas nunca será envergonhado. Até o próximo vídeo, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.